Bom, pessoal, mais um capítulo aí do nosso audiolivro, né? Ou melhor, videolivro. Semana passada eu fiz um vídeo desse Charger 1971 ouro espanhol, né? Cuja história ficou contada aqui no meu livro Dodge, Histórias de uma Coleção. Livro recém-esgotado, né? Procura no Mercado Livre, que ainda deve ter um ou outro, não meu, mas de alguém que comprou na época e tal, que agora acabou mesmo. Então tem o vídeo aí, dá uma procuradinha no canal, vocês vão ver a história pitoresca desse carro. Teve o último licenciamento em 16 de julho de 73, né? E o resgate que a gente fez, e o tempo que ele já está aqui com a gente, e o tempo que ele está restaurado aqui, né? Hoje eu vou mostrar um outro capítulo deste livro, né? Na verdade, o carro que ilustra outro capítulo deste livro. É um carro que está também há muito tempo, né? Um dos primeiros Dodges aí quando eu comecei a refazer a coleção, né? E que nunca teve um vídeo só dele. Já apareceu como coadjuvante algumas vezes, mas esse lindo, delicado, clean, minimalista Dodge Dart de luxo Coupé 1974, branco Ipanema, né? Esse carro está aqui também, num capítulo do livro, vamos lembrar qual é, nem eu lembro mais. Ele tem uma história bem legal, diferente do Charger 71, que a gente recuperou o carro do meio de um pasto, né? Fadado a ter um fim trágico, né? Esse carro aqui, a gente volta para 2004, quando eu trabalhava ainda como executivo e estava numa reunião. E aí o Guilherme, que trabalhava comigo, que depois veio a ser meu sócio, vários anos depois, ele comentou que o avô dele, que na época tinha 90 e tantos anos, estava mudando de casa, não sei o que, e tiraram do fundo da garagem da casa dele um dojão que o avô dele tinha, né? Eu regalei um olho do tamanho do mundo, já conheci o Guilherme há algum tempo e não sabia dessa história de dojão, né? Parei a reunião na hora e perguntei que Dodge que era, né? Ele falou, é um Dodge Dart, né? Eu dei aquela murchada, já vou explicar por quê. E falei, vamos continuar a reunião, vai. Na época, em 2004, os carros não tinham pego o preço que pegaram hoje, né? A gente não imaginava ter uma coleção desse tamanho e a gente era muito mais seletivo, não necessariamente no bom sentido, com relação aos modelos dos carros. Então a gente queria era Charger RT, né? Dodge Dart a gente achava legal, sempre achei legal, desde sempre, né? Mas era uma coisa que a gente priorizaria naquela época, né? Diferente de hoje, que todos os Dodge são raros, todos os Dodge têm seu valor. Bom, continuei o assunto da reunião até que o Guilherme chega para mim e fala assim, e o Dodge tem 13 mil quilômetros. Aí eu falei, putz, peraí, 13 mil quilômetros, até 13 mil quilômetros e tal. Eu falei, não, então para a reunião de novo, vamos atrás desse carro, quero ver o carro, né? E aí nós fomos na casa do avô dele, o avô dele morava naquele conjunto, condomínio grande de prédios, tem em Pinheiros, Ilhas do Sul, Mares do Sul, alguma coisa assim, são vários prédios. Fomos lá ver, cheguei lá e dei de cara com esta coisa bucólica, né? No fundo de uma garagem, do lado ainda tinha uma Brasília bege, mas essa bem sucateada, que era do avô dele também. E chegou o avô dele lá, no auge dos seus 90 e tantos anos, né? Me mostrou o carro e tal, e fomos dar uma volta. Ele falou, não, vai só eu e o Alexandre. Aí ele foi, conversou comigo, contou a história do carro e tal. Basicamente a história era que ele tinha um Galaxy, e quando saiu o Dodge Dart, ele ficou louco para ter um Dodge Dart, e passou alguns anos ele conseguiu comprar esse carro, só que ele comprou o carro sem direção hidráulica, né? E ele achava, ele já tinha uma certa idade, em 74, né? Ele achava o carro muito pesado por não ter direção hidráulica. Mas ele achava o carro lindo, não quis se desfazer do carro e guardou o carro, né?
guardou o carro na garagem, continuou usando o Galaxy, depois usou uma Brasília. O carro praticamente não foi usado, né? E aí a casa onde o carro ficou a vida inteira era uma casa que ficava de fundos para... eu não lembro mais, uma casa nos Jardins, né? Eu sei que os fundos dela davam para uma vilinha onde a Rua Estados Unidos desemboca na Rebouças, né? Lá tem uma vilinha que era para onde a casa dava fundos, né? Ele, inclusive ele era marido, não, ele era vizinho da Malu Mader, e ele fez questão de me contar que ele era vizinho da Malu Mader, que a Malu Mader era muito amiga dele, né? E aí nós fomos dar uma volta lá dentro do condomínio mesmo, condomínio com várias ruas e tal. Tinha uma conversa boa e tal, e ele falou que queria que o carro fosse para mim, né? Acerta daqui, acerta de lá tal. Acabei comprando o carro dele, depois o recibo tinha sumido, pegamos segunda via, aquela história toda. Até que chegou o dia de buscar o carro, nós fomos buscamos o carro aí com 13.810 quilômetros, né? Até a foto que tem no livro. Eu, obviamente, depois vou mostrar detalhes do carro. O carro é muito novo, é a coisa mais próxima de hoje, em 2020, você ter a sensação do que era um Dodge 0 km, né? Então ele é tudo justo, o trambulador é justo, o banco é granulado ainda, ele não teve desgaste. Então assim, ele realmente é um carro muito diferenciado, né? Tem alguns defeitos, né? Poderia ter dado um pouco mais de resolvido um pouco desses defeitos dele, que eu vou mostrar quais são pouquíssimos, né? Mas foi um carro que eu nunca tive muita coragem de usar. Eu fui em alguns encontros com ele, fui no encontro de 2005, foi a primeira vez que eu fui no encontro dos veteranos da Chrysler, um encontro lá em São Bernardo, eu fui com ele, né? Acho que até tem uma foto no livro desse encontro, e foi muito legal, porque os veteranos da Chrysler entrando no carro, olhando, falando, putz, o carro parece novo, parece que a gente voltou no tempo e tal. Acho que tem foto dele aqui. Vamos perder mais alguns segundos aí. Aqui, ó. Foi aqui. Na verdade, não tá nem no capítulo dele, tá aqui, ó. Eu nem lembro quem é esse que tá dentro do carro. Mas foi uma coqueluche quando a gente chegou com esse carro lá. O pessoal que trabalhou lá nos anos 70, entrando no carro em 2005, né? 35 anos depois, né? Bom, então foi um carro que a gente usou muito pouco, pegamos com 13.810 quilômetros. Hoje ele tem 14.056, rodamos 250 quilômetros, né? 246 quilômetros com ele só até hoje, né? Badola, quais os defeitos dele? Eles têm umas manchas, né? Porque carro branco, isso aqui é novo, isso aqui vai sair com cera. Mas tem umas manchas, principalmente no cofre, né? O carro, apesar de ter só esta quilometragem, ele tem 46 anos, né? Não é porque ele não rodou que o tempo não passou para ele, né? Ele certamente tomou alguns retoques, então tem uns lugares aqui que o retoque é meio grosseiro, aqui faltando um pouquinho de tinta, aqui também e tal. Então é um carro que eu não quis mexer porque a ideia era preservar ele o mais intacto possível, né? Mas é um carro que com um bom polimento, algumas coisinhas, ele vai ficar muito próximo de perfeito, né? Uma coisa interessante é que, apesar do seu Murilo ter comprado esse carro assim, esse carro veio 0 km do jeito que tá, né? Esse vinil não é original, esse padrão aqui não é o padrão da linha 74, né? E nem de outra linha, né? É um vinil de época, então certamente colocaram esse vinil na concessionária para dar uma graça a mais nele, né? Ele não tem praticamente nenhum opcional, tem as garrinhas no para-choque, né? Tem o conjuntinho de torpedos e luz do porta-luvas, né? Já volto no cofre aqui. E o rádio, né? Então realmente não tem direção hidráulica, não tem
não tem ar-condicionado, tem câmbio automático, algumas coisas que poderiam ter, como o nosso Dart Coupé 73, que é um ano antes que ele, tem, né? O carro está quase ficando pronto e que a gente oportunamente vai mostrar. O cofre aqui é um pouco mais encardido, né? Eu guardei esse carro uma época num lugar que tinha um problema de roedores. Eles nunca atacaram o carro, mas em algum momento eu botei uns veneninhos aqui, veneninho rosa, que acabou manchando a tinta, a gente conseguiu tirar, mas ele precisava de um trato, tal. Badola, você tiraria esse motor, pintaria o cofre? Nunca, nunca. Eu prefiro assim. Para mim, cofre tem que ser o mais autêntico possível. Não condeno quem o faça, né? Mas esses dias mesmo a gente tava vendo uma veraneio linda, 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 impecável. A pessoa foi trocar a embreagem do carro. Quando trocou a embreagem do carro, o motor meio descascadinho, né? E resolveu pintar o motor e pintou num tom errado, né? Putz, 1 milhão de vezes prefiro ter um motor meio descascadinho, né? Aqui, ó, também, ó, ele tomou uma tinta por aqui, tal, tem uns escorridos aqui, né? Você vê que tá um padrão um pouco diferente. Então tem pequenos defeitinhos a serem corrigidos aí, né? Óbvio, se fosse fazer uma coisa tal, leva isso daqui para dar um trato no fecho, tá? Só que aí você começa a não parar mais. Então eu prefiro manter o carro. Cada carro tem sua história, cada carro tem jeito. Os carros que a gente está terminando de restaurar, sai tudo zincado, sai tudo pretinho, sai tudo bonito, sai tudo cheiroso. Esse aqui, o objetivo é que ele fique o mais autêntico possível, né? Bom, dados esses pequenos defeitos, eu acho um carro muito bonito, né? Um carro muito clean, o design dele eu achei espetacular. Aquele vídeo que eu fiz na semana passada, mostrando ele do lado do Charger 74, né? Mostra o baita do trabalho de engenharia de design que a Chrysler fez, né? Para ter um outro carro em cima deste carro. Mas não dá para dizer que esse carro seja mais feio que o outro, né? O carro realmente é muito bonito. Eu acho essas linhas lindas, 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 né? Tem os pneus Super Águia, né? Que eram os pneus de época dele. Tudo isso remete aí uma experiência de dirigir muito autêntica, né? Muito próxima do que era na época, né? Isso aqui é uma pecinha chata de achar, essas borrachinhas aqui, ó. Quando o carro tem o bandô, né? Os Charger, os Gran Coupé, tem aquela forração aqui, encaixa aqui. Quando não tem, fica um buraco na porta. Esse buraco é tampado com essa borrachinha. Dificilmente um Dart tem as duas borrachinhas. E as borrachinhas originais, né? A borrachinha genérica é comum as pessoas colocarem, né? Bom, vamos dar uma... Esse carro foi bastante tempo sem ligar. No último vídeo a gente funcionou ele, mas a gasolina estava velha. Então a gente fez aquele procedimento de... Tiramos um pouco da gasolina dele. Na hora que tinha pouca gasolina, a gente pôs uma gasolininha nova, funcionamos, tiramos aquele restinho, pusemos só gasolina nova. E agora ele está ronronando aqui na compressão dos seus poucos quilômetros. O freio da roda tá pegando um pouquinho quando sai e logo ele solta. Agora realmente precisa usar um pouco, né? O ideal agora seria fazer uma troca completa de óleo dele, então a gente não vai nem forçar muito o carro. E depois pegar uma estrada, né? Pegar uma estrada para ele dar uma desengripada geral aí e uma lubrificada geral, né? Aí, ó, como o seu Murilo diz, a direção realmente... Tá frio ainda. A direção não é a coisa mais leve do mundo, mesmo com os pneus diagonais, né? Imagina se você pusesse pneu radial na época, aí que você ia sentir o peso da direção, né? Bom, o carro tá frio de tudo, a gente ligou ele agora. A Rafa só tinha tirado da garagem. Vamos dando umas voltas aqui que ele vai naturalmente aquecendo e a gente vai conversando, né? Então, como eu tenho feito nos últimos vídeos aí que a gente fala, qual é o plano para esse carro na coleção? O plano para esse carro na coleção é manter ele o mais autêntico possível, né? Tentar dar uma melhorada. Aqui o espelho dele está conformado
cromado deu uma boa oxidada, então vamos passar aquele produto que o Lando passou no para-choque da C1416, melhorando ali, fazendo um pente fino no que é possível, né? E preservar ele o mais autêntico possível. Eu nunca priorizei ter os 10, os 10 não, no caso são os 11, né? Os 11 Dodge Dart Coupé, né, que seria de 71 a 81, mas a gente não tá tão longe, né? A gente tem o 71 vermelho etrusco, que já apareceu no canal até recentemente. O 72 tem um cinza escuro metálico, que é uma cor de linha 73, um carro bem bonito, que já apareceu nos vídeos, mas eu nunca fiz um vídeo só dele. O 73 cinza Himalaia, estamos terminando a restauração dele, vocês devem ter visto o último vídeo lá do galpão auxiliar. Esse 74, o 75 a gente tem um 75 azul meia-noite para fazer inteiro, e a gente nem começou, então não é para já. 76 a gente não tem, 77 a gente não tem, 78 temos aquele que foi pintado de vermelho Alcázar em 1979, né? Carro muito autêntico, muito inteiro, muito íntegro, mas que teve a cor trocada, teve o capô trocado na época, tá? A gente tem dó de mexer. Aí 79 a gente tem o preto, que foi do pai do Gui, que tá aqui no galpão auxiliar. 80 a gente tem um prata Tibé para fazer inteiro, né? E 81 a gente tem o BKP 0081, a última unidade produzida, por acaso era um Dart Coupé, um Dart Coupé 81. Então faltaria pra gente restaurar o 75 e restaurar o 80 e o 75 e o 80, e faltaria ter um 76 e um 77, né? Não é impossível, estamos procurando um 76 e 77, não estamos procurando, mas se aparecer o 76, 77 e 78 são muito iguais, né? A casa sempre prezou por fazer alterações significativas em todos os anos, né, em todos os carros, mas especificamente no Dart Coupé 76, 77 e 78, eles realmente acabaram vindo muito iguais, né? Tem algum barulhinho de rolamento aqui. Mas o carro tem um funcionamento super suave, né? Beleza? Então é isso. Mais um carro que foi capítulo do meu primeiro livro mostrado aqui. Vamos ver se a próxima vez que a gente mostrar ele vai estar um pouquinho mais, com um pouquinho menos desses defeitinhos que eu mostrei, e que a gente já tenha conseguido fazer a devida troca de óleo e colocar ele na estrada, e ter colocado mais um pouco de quilometragem nesse odômetro dele. Beleza? Então é isso. Sigam o canal, verifiquem a sua inscrição. Se você gosta muito do conteúdo que a gente faz, seja membro do canal e ajude a gente a manter essa frequência aí, tá bom? Abraço, até mais, valeu!